boa tarde para você, 12h30 em ponto, está no ar o Meio-Dia Catarina, deste dia 1º de março, um novo mês começando. E é claro que você pode interagir conosco ao longo de todo o nosso programa, é só mandar o WhatsApp para o número 489-9608-7554. O número está aí na sua tela, pode mandar mensagem desde já, que a gente vai conversando até a 1 da tarde. Olha, começando então pelas principais notícias do estado, a Polícia Militar faz uma operação em mais de 250 pontos de Santa Catarina, isso para prevenir a migração de criminosos. A operação está sendo realizada nesta quinta-feira para impedir os reflexos da intervenção federal lá no Rio de Janeiro. As abordagens começaram às 6 da manhã e a previsão é de que continuem até às 6 da tarde. Está prevista uma entrevista coletiva ainda hoje, uma coletiva de imprensa, às 3 da tarde, para que a polícia explique melhor à imprensa todos os detalhes sobre esse assunto. Mas, em princípio, são barreiras policiais e fiscalizações em alguns pontos exatamente para evitar a migração de possíveis criminosos lá do Rio de Janeiro que queiram entrar aqui no estado após essa intervenção toda lá do Exército que está acontecendo no Rio. Bom, seguimos então com mais notícias aqui do estado. Um menino de 5 anos de idade foi atropelado na faixa de pedestre em Lages, na Serra Catarinense. Olha só. No vídeo que circula nas redes sociais dá para ver o momento exato do atropelamento. No canto direito, o garoto surge rapidamente na faixa de pedestre, quando é atingido por um veículo. O carro para e outros veículos que vêm atrás também. O menino foi arremessado por mais de 10 metros. O acidente foi na Avenida Dom Pedro II, em Lages, e aconteceu próximo à Igreja do Navio, no bairro Vila Nova. O menino ainda se recupera das lesões e deve passar por cirurgia, já que fraturou o fêmur. Deu para ver claramente aí nas imagens, né, o momento do atropelamento. Uma pena. Olha, a Força Nacional de Segurança passa a contar com mais de 17 oficiais e praças da Polícia Militar Catarinense que foram convocados nesta semana. Nesta semana, 17 policiais militares, entre oficiais e praças, estarão embarcando para Brasília, onde serão incorporados à Força Nacional, que é um grupo especializado para atuar nos estados que possuem emergências. Sim, é uma honra para a Polícia Militar de Santa Catarina, para a gente estar com este efetivo, dando apoio à Força Nacional para as mais diversas missões, né, em todo o país. A gente não tem conhecimento de onde eles irão, mas com certeza serão locais onde precisa este efetivo auxiliar aí da Força Nacional às polícias militares locais. Os praças e oficiais convocados da Polícia Militar Catarinense estarão à disposição da Força Nacional para atuar junto aos demais policiais em qualquer estado do nosso Brasil. Entre os policiais selecionados está o cabo Cecílio Peruquim, que atua na cidade de Videira. Ele conta como foi o processo de seleção e a expectativa junto à Força Nacional. Olha, a princípio foi organizado um TAF em Florianópolis, onde foi voluntariado o estado inteiro. E graças a Deus a gente foi bem nessa seleção aí, né? Onde contou com corridas, com atividades de força, barra, natação, flutuação. Dependendo da missão lá também a gente fazia uma boa campanha lá, né? Porque a gente praticamente vai por campanha. E esperamos voltar aqui junto à família, junto aos colegas nossos aqui de Videira, né? Para retornar ao nosso trabalho normal aqui, né? Bacana, é claro que a gente segue acompanhando as operações da Polícia Militar e essas convocações também. Bom, falando então de saúde, o iogurte natural pode ajudar a evitar doenças cardiovasculares, aliado, é claro, a exercícios e uma dieta equilibrada. Desde a juventude, Yolanda come todo dia iogurte natural. Habitualmente é de 1 a 2 por dia. É de baixa caloria, saudável, que só te traz benefícios. A família dela tem uma iogurteria em Porto Alegre, fundada há mais de 60 anos. Vanessa é uma das clientes. Eu acho que o intestino funciona melhor,
ele não é um alimento pesado, então você passa a manhã bem. O alimento, produzido a partir da fermentação do leite, que ajuda a regular o intestino, também pode fazer bem ao coração, segundo um estudo da Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Uma pesquisa feita com 73 mil pacientes hipertensos mostrou que comer iogurte pelo menos 2 vezes por semana diminui a probabilidade de infarto e acidente vascular cerebral. Para homens, o risco cai 21%, para mulheres, 17%. A gente tem bilhões e bilhões de bactérias boas e ruins. Então, quanto mais o nosso intestino estiver colonizado com boas bactérias, mais positivo é esse equilíbrio. Estudos anteriores indicam que o cálcio e os lactobacilos, que são as bactérias boas, facilitam a passagem do sangue nos vasos sanguíneos, o que diminui a pressão arterial. Mas atenção para o rótulo. A pesquisa não se refere à bebida láctea, que é diluída com o soro do leite e menos nutritiva. Escolher aquele iogurte com o menor número de ingredientes possível, sem adição de frutose, sem adição de xarope de glicose, que seja um leite fermentado, vírgula, no máximo um conservador, né, para ele estar ali na prateleira do supermercado, ponto. Mas não pensem vocês que a solução agora é encher o carrinho de compras de iogurtes. Analisando esse estudo com atenção, a gente vê que quase todas as pessoas que comem iogurte com regularidade também têm uma alimentação balanceada de forma geral. Ou seja, as pesquisas estão mostrando que não existe um alimento milagroso. É um estilo de vida mais saudável que pode fazer a diferença. Pessoas que se cuidam mais, fazem mais atividade física, não fumam, não são obesas, usam álcool com moderação, provavelmente essas pessoas são as que mais se beneficiam de ter menos eventos cardiovasculares, como infarto e AVC. E o iogurte entra como um auxiliar nessa dieta. Tá certo, a gente bate bastante nessa tecla aqui, né? Hábitos saudáveis por mais qualidade de vida. Bacana. Mais uma dica agora sobre o iogurte. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas depois tem mais Meio-Dia Catarina para você e a gente volta com as informações do futebol e muito mais. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta, 12h e 40 minutos, quase 41, e agora para falar de futebol. O Figueirense até que jogou bem no Orlando Scarpelli, mesmo assim acabou derrotado pelo Fluminense pela Copa do Brasil no primeiro jogo da terceira fase. Foi o maior público do Scarpelli no ano, 8.400 torcedores. Embalado pela boa fase no Catarinense, se esperava que a invencibilidade em 2018 fosse mantida para o lado do Figueira. E o time correspondeu no tal volume de jogo. Mais posse de bola, mais toques certos, e logo aos 3 minutos, Betinho deu essa pancada de fora da área e Vitor teve que se esticar todo para mandar para escanteio. E Vitor teve que fazer mais um alongamento poucos minutos depois. O Figueira acreditou na jogada e Samuel arriscou outra grande defesa. O Figueira seguia propondo o jogo. Nessa cobrança de falta, Zé Antônio tentou abrir o placar, mas outra vez, nada de gols. Figueirense jogou mais e tinha chegado várias vezes ao gol do Atlético Mineiro, mas valeu a velha máxima do futebol. Quem não faz, leva. E o Galo, numa chegada e com reclamação dos jogadores do Figueirense, acabou fazendo o gol. No lançamento de Patrick, Eric dominou e o Figueira pediu toque no braço do jogador, mas o jogo seguiu e ele tocou para o meio da área. Otelo limpou a marcação e botou no cantinho. 1-0 Atlético Mineiro. O Figueira tentou manter a mesma postura, mas deu uma apagada. Só que o time voltou aceso para o segundo tempo, seguro na defesa e com essa chegada no ataque. Olha só, bate-rebate na área depois do cruzamento de João Paulo e quase Felipe Amorim desvia para o gol. E quando parecia que ia começar a blitz do Figueirense, um apagão, mas não no time, no estádio mesmo. Os refletores de um dos lados se apagaram e demoraram 16 minutos para serem acesos novamente. Quando o jogo recomeçou, o bom momento se inverteu e o Galo se soltou mais. Blanco tentou nesse chute. E Ricardo Oliveira fez Denis trabalhar. O Figueira ainda tentou nessa bicicleta de André Luiz e no cabeceio de Hermel. Mas o Atlético administrou a vantagem até o final e agora leva a vantagem de jogar pelo empate no segundo jogo lá em Minas Gerais. A gente fica triste, né, pelo resultado, mas feliz pelo jogo, pela entrega da equipe. Um time que tivemos maior posse de bola, né, tivemos mais finalizações, mais escanteio. Acho que o time jogou para ganhar o jogo, né? Eles é um time experiente, folha salarial 10 vezes maior do que a nossa, né?
mas estou contente pela postura da equipe. Tá aí, derrota então do Figueira contra o Atlético Mineiro. E hoje tem outro catarinense em campo também pela Copa do Brasil. O Avaí estreia na terceira fase da competição, fora de casa. O Leão da Ilha já está no Rio de Janeiro. Lá vai encarar daqui a pouco, às 7h15 da noite, o Fluminense, no estádio do Engenhão. E se há algo que deve deixar o torcedor azurra otimista, é o fato do Avaí ter um retrospecto muito bom nas partidas longe de casa. Ao todo, nesse ano de 2018, o Leão disputou 7 partidas e venceu 5. E se de um lado há um adversário com bons números quando atua fora de casa, do outro há um adversário em ascensão. Sabemos a dificuldade, né? O professor vem passando dia a dia as características dele, nós também assistimos jogos. Acabei ontem assistindo reprise deles de novo, eles do Fluminense, é uma equipe, como você falou, bem embalada, uma equipe que acertou no 3-5-2, acho que eles vêm de 4 jogos, se não me engano, sem tomar gols, então com certeza temos que ter atenção redobrada, saber que vai ser um jogo muito difícil, mas também não podemos ir pensando só nas qualidades deles, a gente sabe que aqui também tem qualidade, também tem 11 jogadores que vão iniciar, tem mais banco de reserva, a comissão, quem vai ficar aqui, todo mundo preparado para ir lá e conseguir um bom resultado. Então, por isso que é bom a Copa do Brasil. A gente foi lá contra o Juventude, era um jogo equilibrado, onde a equipe do Avaí nunca tinha vencido o Juventude lá em Caxias do Sul, a gente foi e conseguiu a classificação, então sabemos que também temos totais condições de ir lá e conseguir o resultado. Respeitando a equipe deles, com paciência, com tranquilidade, a gente tem tudo para ir lá fazer um bom jogo. Dentre os titulares que estarão em campo no jogo de hoje, ao que tudo indica, haverá apenas uma alteração: a saída do goleiro Kozlinski para a estreia de Aranha. Tá aí a expectativa então para o jogo de hoje à noite, Avaí Fluminense. Bom, a Expo Videira, lá no meio oeste, abre os portões às 14h daqui a pouquinho. Será uma das atrações para comemorar o aniversário de Videira. Olha só que bacana. A cidade de Videira, no Vale do Rio do Peixe, comemora hoje 74 anos de emancipação política. Para marcar a data, foi organizado um evento com o objetivo de valorizar a força da indústria, agronegócio e o comércio do município. Às 14 horas, abrem os portões da CER-BRF, onde iniciará a Expo Videira 2018. Com certeza. Aqui nós fazemos parcerias, né? Então nós fazemos essas feiras sempre com parcerias entre iniciativa pública e privada, onde nós temos grandes e valorosos parceiros que nos ajudam a desenvolver esta feira, a organizar esta feira. E não pode ser diferente, né? Quem faz, o município tem que participar também desses eventos. Então nós temos aqui a CER-BRF, temos uma associação comercial, nós temos universidades, enfim, é uma força-tarefa que nós temos para mostrar o que Videira tem de melhor. Convidar os amigos que estão nos assistindo para curtir essa grande festa, uma festa sem dúvida repleta de atrações, uma programação muito forte na área da inovação, na área cultural, na área do entretenimento e principalmente da gastronomia. Videira comemora 74 anos e a festa será aqui na Expo Videira, uma feira multissetorial e ainda com muitos shows nacionais gratuitos. Com certeza, acho que comemorar os 74 anos do nosso município é muito importante, principalmente com uma festa desse tamanho. A nossa sociedade, por ser referência na região, acho que é um espaço reconhecido pela população, está preparada e sempre que o município precisar a gente vai estar junto, estamos preparando uma grande festa e convidamos a todos para estarem aqui conosco, compartilhando esse espaço tão bonito e também toda essa festa que vai acontecer. Tá certo, tá feito o convite então, lá da região de Videira. A gente vai para um rápido intervalo, depois tem entrevista aqui no estúdio, tem dicas importantes para você que quer falar melhor em público, tem até livro de presente. É um instante só, a gente já volta. Meio-dia e 50 minutos, estamos de volta com Meio-Dia Catarina. Você, por acaso, tem medo de falar em público? Algum receio, alguma dificuldade? É difícil não ter, né? Na entrevista de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, vai passar muitas dicas para você, para poder superar essas dificuldades. Por isso a gente conversa agora com o palestrante e professor de oratória, Cássio Garcia,
que vai nos dar essas dicas importantes de oratória para ajudar a vencer esse medo. Ele ministra palestras gratuitas nessa área e a gente vai divulgar essas palestras daqui a pouquinho. A Cássio, que tem várias formações, entre elas mestre em oratória, escritor, mas são várias atribuições que o Acácio tem. Então ele vai passar para você dicas simples, bem didáticas, para que você também consiga superar. Boa tarde, Acácio. Obrigada pela sua presença no Meio-Dia Catarina. E eu queria começar perguntando do básico, que é o medo do grande público, o medo de falar. Tem como superar isso? Boa tarde. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, caros telespectadores da TV Catarina. Realmente esse medo foi considerado o maior medo da humanidade, que é o medo de falar em público. Foi feita uma pesquisa norte-americana, qual dos medos seria o maior? Ficou em primeiro lugar. O medo da morte ficou em sexto lugar. O medo de falar em público venceu o medo, né, o medo da morte ficou bem pequenininho. Acontece o seguinte, quando nós vamos falar em público, aparece aquele medo da... Como estão me olhando, como é que estão me vendo? E esse medo fica gravado na imaginação nossa, que desde pequenininho, às vezes uma família agressiva, um professor também, e esse medo vai acrescentando a maneira com que você, digamos, não domina o assunto. Se dominar o assunto, tudo bem. A suprarrenal joga uma pitadinha de adrenalina e nesse instante você fica tenso, nervoso, os ombros caem 2 centímetros, a bunda vai um palmo para frente, você transmite um ar que está com muito medo, que é muito tímido. Mas muita gente tem que enfrentar esse medo, receio, dificuldades, porque precisa falar em público, não tem escolha. Às vezes é a apresentação de um trabalho, falando em meio acadêmico, seja uma palestra ou uma reunião no próprio trabalho com mais pessoas, e a pessoa tem que superar. Como fazer para se sair bem? Todo mundo tem esse medo. Quando nós falamos de acadêmico, nesses meses de março, abril, aparece o primeiro no nosso curso, dizendo, Acácio, eu quero desistir do meu curso de engenharia, de advocacia, enfim, porque tem que apresentar trabalho em sala de aula. O que eu queria dizer é o seguinte, há necessidade, tanto no meio acadêmico como no meio de uma sociedade, você tem que falar em público. Hoje em dia, a comunicação é tudo. Hoje em dia, o meio corporativista dá valor à comunicação. Para quem está nos assistindo, talvez já tenha reparado, como eu reparei, tem uma maçã aqui no nosso estúdio. O que significa essa maçã, Cássio? Essa maçã é para a primeira boa impressão. Naqueles primeiros 40 segundos antes de você iniciar a falar, se você associar a um sorriso de maçã, vai soltar 18 a 20 músculos. O pé de maçã é macieira, um sorriso com os olhos, e o macieral, que é o entusiasmo de falar em público lá dentro de você. Então é só para lembrar que antes de uma apresentação, um pequeno sorriso natural, de bem com a vida, é uma primeira boa impressão. E com a prática vai melhorando com o tempo. Bom, essa dica da maçã é apenas uma das tantas que o Acácio elaborou, e ele coloca aqui, ó, nesse livro, A Boa Comunicação no Dia a Dia, tem várias dicas importantes, orientações, dicas específicas para alguns tipos de palestras. Tem bastante didático o livro, né? Tem até umas fotos mostrando exemplos de postura. É uma aula e tanto para quem precisa melhorar nesse quesito. E também a gente vai abrir o telefone aí, ó, 3239-1089. Quem quiser levar, nós temos 3 livros do Acácio. Como eu disse, ele tem várias atribuições e escreveu esses outros 2 mais específicos, né, Acácio? Pode falar sobre ele? Esse aqui é mais para quem está fazendo carreira jurídica, para delegado, juiz, promotor, enfim, onde existe a prova oral. O azul já é um livro mais da área jurídica, são 20 disciplinas, penal, administração, enfim, com perguntas e respostas. São 3.500 perguntas. Se você tiver interesse, no final, né, haverá um sorteio desse livro de perguntas e respostas jurídicas. Presente para você. É só ligar no 3239-1089. São 3 livros, das 3 primeiras pessoas que ligarem vão levar. Olha, e esse aqui já é mais geral, é bem específico para ajudar nessa dificuldade. Eu dei uma olhadinha aqui, realmente são dicas bem didáticas e que vão ajudar todo mundo. O mais bacana dessa entrevista é uma informação importante para você. O Acácio dá palestras gratuitas sobre o assunto. Nós temos pelo menos 3 datas, né, Acácio? A gente tem 27 de março, 17 de abril e 15 de maio. 3 datas aí nesses 3 meses próximos, agora março, abril e maio. Para participar, o que precisa? Não precisa nada. Todos os meses nós vamos ter 2 palestras gratuitas. Essa de 27 de março, que é a primeira, é gratuita, só que são 2 horas de bastante experiência. Nós vamos pedindo, solicitando 2 quilos de alimentos não perecíveis para o asilo Irmão Joaquim, que está precisando, né? Então, 2 quilos de alimento não perecível.
mas vai ser uma palestra onde vamos tratar da voz, dicção, gesto, postura, como preparar uma palestra, como preparar uma apresentação de um tema para monografia, TCC, enfim, é uma palestra que vale a pena ir para você conhecer todos os detalhes. Quem for vai sair melhor da palestra, dá para diminuir um pouquinho a timidez? Dá, essa timidez ela atrapalha, né, a vida pessoal, a vida profissional, às vezes um gesto, tem gestos aí que são internacionais, o gesto de dividir as partes, comparar, aquela mão no peito, que fica muito elegante, enfim, evitar gestos feios, por exemplo, né, especificar, enfim, tem gestos aí que ficam, inocentemente você está transmitindo uma imagem super negativa. Então vale a pena ir para essa palestra, é gratuita, nessa palestra você vai receber todo o material, inclusive também, né, se desejar, um certificado. Tá certo, olha, então palestras no dia 23 de março agora, tem também 17 de abril, 15 de maio, por enquanto tem vaga em ambos os horários, manhã, tarde ou noite. Quem quer se inscrever é só acessar lá, ó, acaciogarcia.com.br ou ligar para 48-3225-2337, 3225-2337. Nesses canais aí também dá para tirar dúvidas, né, referente a outras informações relacionadas a essa palestra e também sobre os livros. Fica o convite então, né, Cássio? Claro. Deixo o convite para vocês e lembrar, o Michel Coste já disse que a grandeza de um homem e de uma mulher, a gente se mede pela sua capacidade de comunicação. Então sinta-se convidado e venha para essa palestra no dia 27 de março. Inscreva-se, que são vagas limitadas, são só 50 lugares, tem que se inscrever e saber lá o endereço, né? É acaciogarcia.com.br. Tá certo, muito obrigada pela sua presença, pelas dicas preciosas e tem muito mais na palestra, é só se inscrever. Olha, o Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui, muitas informações a gente dividiu com você. Agora, dicas de oratória para melhorar a timidez, talvez não só em público, né? Às vezes até como se portar no dia a dia. Palestras gratuitas então, março, abril e maio, é só se inscrever. E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde de quinta-feira para você. Às 10:50 da noite tem Band Cidade com as principais notícias do estado. E amanhã a gente se encontra, 12:30, aqui na tela da TV Catarina. Uma ótima tarde de quinta-feira e até lá.